Iniciamos o 4º episódio do podcast da Coluna do Nenê, em áudio e vídeo, diretamente de Gramado, do Hotel Serra Azul. E esse 4º episódio acontece no 2º dia do Gramado Summit, que está, pelo horário que nós estamos gravando esse 4º episódio, já deve estar se encerrando o 2º dia, e infelizmente amanhã é o 3º dia, né? Porque o aprendizado, o network que a gente está tendo neste evento é realmente espetacular. O aprendizado, principalmente, é muito bom. Eu tenho como costume, talvez vocês não me acompanhem, não apresentar os meus convidados. Eu acho que é muito ruim a gente dizer assim, olha, aqui na minha frente está o fulano de tal, que nasceu é filho da fulana, né? E aí tu começa a fazer umas... Ninguém aqui está dentro do currículo, né? né? Exatamente, exatamente. Então, eu pediria que cada um se apresentasse, e aí a gente vai bater um papo absolutamente franco, né? E vai expor as nossas ideias, muito mais vocês, eu só vou ouvir, vou interpelá-los de vez em quando. Então eu começo pela minha esquerda. Prazer. Então, me apresentando, eu sou a Fernanda Vasconcelos Torres, eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos e sempre fui da área de digital e me formei em jornalismo na PUC, na FAMECOS, né? E comecei... Tempo do Toninho? Tempo da Magda eu fui. Magda Cunha, minha diretora. E foi uma coisa natural me apaixonar pelo digital, então foi algo que eu transitei desde a área mais de jornalismo mesmo, passando pela área de blog, fui blogueira, né? Trabalhei com o setor mais corporativo, trabalhei em agências, trabalhei em startup, trabalhei no setor público, então agora estou empreendendo, tenho a minha agência, que é a FVT, e estou aqui no Gramado Summit para também ter esse momento de aprendizado, Nenê, e estou encantada. Já tive a honra de palestrar no Gramado Summit em 2022, eu vim falar sobre área de performance, que acabei me especializando nisso. Foi palestrar justamente no ano pós-pandemia, né? Foi no primeiro ano que nós voltamos Foi um baita evento. Então foi um baita evento, foi fantástico. Foi emocionante justo por isso, porque era ver aquele evento, ver as pessoas de novo. 5.700 pessoas. Exatamente. Naquele ano. É voltar à vida, sabe? E eu tive, então, a honra de ver tudo começando de novo ali, né? Palestrei no palco Share ali. E foi sobre um assunto que eu acho que é importante, que é o fato de que muito da área... Eu trabalho com mídia de performance, trabalho com influenciadores, com conteúdo. E muito hoje se reduz a dados, a números, né? As pessoas estão sendo reduzidas a isso. E eu vim falar sobre performance, é sobre pessoas. Então, o lado humano, que a gente está, às vezes, se afastando muito disso. E como é importante a gente entender sobre as pessoas para que a comunicação, de fato, aconteça. Palestrou, não tinha IAR. Não tinha. Foi no final do ano. Estava sendo desenvolvido. Não, tu estava falando... Quando palestrou, se falava em Second Life e talvez o metaverso estava entrando. O metaverso estava ali aquecido. Mas é isso, gente. Prazer estar aqui. Uma honra estar aqui também nesse podcast. E vai ser um prazer conversar com todos vocês. Vamos lá, então. Eu sou a Iana, muito prazer. Sou CEO da Viu Comunicação, uma agência de publicidade para pequenas e médias empresas no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, mas que hoje estamos atendendo aí todos os estados do Brasil, graças a Deus. Noroeste do estado, vou pensar numa cidade que as pessoas vão conseguir localizar. Porque se eu falar que eu sou de Três Passos, as pessoas vão ficar se perguntando onde fica. Então eu fico na região de Juiz, Santa Rosa, Santo Ângelo. Nós realizamos o Noroeste Summit na cidade de 3 de maio. Então sou o CEO também do Noroeste Summit, um evento que nasceu com inspiração na Gramado Summit, inclusive é um evento parceiro da Gramado Summit. Temos a consultoria do Marcos Rossi, a curadoria do Share, do Rafael Martins. E também tem um podcast, o Concha Acústica, que é um podcast voltado para inovação e empreendedorismo. Então sigam @Concha Acústica Podcast. Aproveitar e fazer o jabá, né? Com certeza. Mas minha área de atuação é criar. Eu sou empreendedora, temos uma livraria, a Vitrola, na cidade de Três Passos também. 2 jabás.
Então, a gente trabalha muito com criação, com ideias, com estar em movimento. E eu te vi palestrar. Eu estive no primeiro evento pós-pandemia. Foi o ano que eu entrei na Gramado Summit, Lei da Atração. E eu disse, vou palestrar aqui. Então, hoje tive o prazer de estar no palco do Share. Ano passado participei de um painel. E neste ano, então, com a palestra Stories que Vendem. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Show de bola. Eu sou Eduardo Ortiz. Venho do sul do estado, da cidade de Pelotas, cidade do Doce. Sou sócio de 2 empresas da área gestão de marcas, que é uma agência e consultoria estratégica para negócios com ênfase em marketing. A gente nasceu como agência de marketing, foi transicionando. Hoje a gente se posiciona muito como consultoria também para negócios. E também sou sócio da Orb Creators, que é uma comunidade criativa que linka criadores de conteúdo, creators, influenciadores, a marcas, né? Uma empresa um pouco mais jovem. Está presente na Gramado Estamos Summit. presentes na Gramado Summit. Pelo 2º ano, a gente está presente junto com o Share, junto com o Rafa do Share, que eu sei que também vai passar por esse espaço aqui no podcast. E estamos lá vendo esse baita evento. Ele é meio dono. O Rafael é o cara do networking, né? O maior ativo dele é o relacionamento, né? Ele consegue linkar todo mundo e por isso que a gente está aqui hoje batendo esse papo. Então, gente, como eu digo e disse para vocês em off, nós não temos pauta. Mas a gente tem assuntos palpitantes para falar. Eu hoje acho que as coisas só se resolvem com dados. Fora dos dados, não existe mais solução. É o eu acho, né? No momento que eu acho, é caro às vezes eu acho, a né? A axiologia terminona. É complicado o achar. achismo terminona. Então, só que o mercado não quer pagar isso. Uhum. E como é que se faz? Bem, vou iniciar Puxar a frente. seguindo a linha de dados. Eu vejo que é o que ganha a guerra. Porque a gente hoje está vivendo um momento que os dados superam e muito o que a gente consegue humanamente compreender. A gente precisa usar inteligência para isso. E a gente ter somente esse volume grande de dados sem compilar, sem conseguir organizar, isso são somente dados, a gente não consegue extrair informações. E nesse mundo atual onde a gente vive IA intensamente, onde tudo parece que vem flopando, metaverso, IA, coisas que ganham uma grande expressão e que parece que não, essa curva cai muito rápido, que o hype está cada vez durando menos, a gente precisa achar menos. E para achar menos, a gente precisa poder condensar esses dados para extrair os insights e tomar boas decisões. Vejo por aí o caminho. A nossa agência, ela é uma agência de conteúdo, ela não é uma agência de performance. No entanto, mesmo para criadores de conteúdo, para quem trabalha com a criatividade, tu precisa estar de olho nos dados, ver o que performa, o que não performa, como é que a galera tá aceitando. E hoje, eu vou puxar pro lado de humanas da coisa, mas ainda falando em dados, o que eu percebo do mercado em geral, e não só na área da publicidade, eu acho que a gente pode puxar para diversas áreas. Nós temos diversas IAs ou diversas tabelas, planilhas, ferramentas que nos fornecem os dados, mas muitas vezes as empresas olham para esses dados, enxergam, mas não estão desenvolvendo pessoas que saibam interpretar esses dados. Muitas vezes nós recebemos os dados, mas nós não sabemos como usar os dados a nosso favor. Tudo bem, eu tenho essa informação, e agora o que eu faço com ela? Porque não é uma receita de bolo. Os dados vêm, eles apontam muitas coisas, inclusive dados diferentes. Os mesmos dados informam coisas diferentes para interpretações diferentes. Mas nós estamos esquecendo de ter pessoas que olhem para esses dados e saibam como utilizar eles a seu favor. Então, é uma coisa que eu defendo muito, assim, sempre que eu converso, a IA vem, a gente tem que saber usar, a gente não tem que ter medo dela, as escolas não têm que proibir o uso, elas têm que ensinar a usar, mas ao mesmo tempo, elas estão ali e as pessoas, ou por medo, ou por, enfim, não estão sabendo como se aproveitar disso a seu favor e desenvolver em cima disso. Independente da inteligência artificial que exista, quem vai saber o que fazer com ela seremos sempre as pessoas, vai ser sempre o ser humano. Então, investir em pessoas e saber como analisar esses dados é uma coisa que eu ainda sinto falta.
Sabe que em Austin agora, né, que terminou há 2 semanas atrás, Isso. 3, a grande discussão foram as redes sociais e a inteligência artificial. Confronto entre elas. E terminou o Festival de Austin e a previsão é que em 2026 a IA estará no seu auge. Hoje, conversando aqui com o Guto, Sim. que é o sócio, o Guto disse, Nenê, eu não aceito por menos de 10 anos. Acho que os caminhos da IA não serão com uma velocidade tão grande como está se preconizando. Existem barreiras muito fortes em torno disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a usar o chat para fazer meus textos de opinião. Antes eu fazia pelo Google. Google, o que vocês acham de eu escrever? Me dá uma luz sobre esse assunto. Norte. O Google me dava e eu escrevia. Quando eu disse que eu tinha mudado para o chat, pararam de me ler. O texto não é mais teu. Tu está copiando tudo. Não é a tua opinião. Não, né, gente? E explicar isso para o mercado. O que tu acha? Eu acho que tem vários desafios que a gente está enfrentando. Eu acho que o principal é quando a gente olha para negócio, assim. E eu acho que existe uma distância que às vezes atrapalha entre o olhar de mídia ou de criação de conteúdo e o quanto isso está mexendo o ponteiro, de fato, no negócio. Ontem, na palestra do Alfredo Soares, ele falou coisas ali que eu acho que foram insights muito valiosos nesse sentido. Ele trouxe uma experiência deles com o cliente em campanha e análise de CAC, que é uma coisa que a gente escuta muito. Sim. E CAC está caindo, e caindo de maduro, porque a gente não tem mais como avaliar o CAC pela oscilação, dinâmico, né? pela Ele dinâmica, que o como CAC ele hoje falou. é dinâmico. Então isso é fato, e isso não é de agora. A gente está falando, sei lá, de uns 5 anos para cá, que isso antes da pandemia Mas quem já é que estava levou assim. a sério o CAC? Agora estão levando a sério. E daí vem o LTV, que já é, né, algo que também setores mais de BI já analisavam isso. Mas a gente está falando de um custo de aquisição, de forma geral, um custo de aquisição de cliente cada vez maior, também uma retenção cada vez mais difícil e mais cara, né? E tudo isso, obviamente, que vai incidir na forma como a gente vai chegar nessas pessoas. E daí, quando eu falo que eu acho que tem que extrapolar os dados e não pode ser só dados, não que o dado não seja necessário, ele é essencial hoje em dia, mas a gente não tem essas pessoas para fazer a leitura e, além disso, o fator humano que eu digo não adianta eu enviar uma pessoa para minha loja se dentro da loja a experiência não é boa. Não adianta eu direcionar para um site se o UX do site, se a experiência dele de usuário é péssima. Então tem questões de tecnologia para a gente resolver que são feijão com arroz que não foi resolvido ainda. Mas eu acho muito mais humanos. Eu vou deixar uma questão para vocês. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista do presidente da Associação Gaúcha de Revendas de Automóveis. E ele se queixando que o grande problema hoje das revendas de automóveis são não terem vendedores com conhecimento das marcas e conhecimento de atendimento e tal. E que ele estava contratando o Sim de Lojas para dar um curso de 24 horas. E estava feliz da vida. Ele achava que com 24 horas... Estava tudo solucionado. Todo mundo ia entender. Exatamente. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente demove esses caras de que eles não estão fazendo nada certo? Aí chama o Dado Schneider para falar sobre geração aí. Alô, Dado Schneider. Olha, cara, o livro do Dado, só para interromper você, está dedicado a mim, pelo puxões de orelha que eu dava nele. Eu, infelizmente, sou o mentor dele. Nenê, eu vou puxar um paralelo com o que tu está falando, que é um fator de evangelizar o mercado, podemos dizer assim, de uma forma bem forte, né? Muito onde aperta o meu sapato com os creators.
tendo um negócio que linka marcas e creators, eu participo desse processo de evangelizar ambos os lados. A Orbe nasceu numa dor. A dor era o mercado nos exigindo, enquanto agência, contratar influenciadores cada vez influenciadores mais nichados, regionais da cidade, de atuação dessas marcas, e a gente enfrentava um mercado, e enfrenta em alguns mercados, em algumas regiões, o mercado de creators muito imaturo. O pessoal não sabe o que é uma nota fiscal, o que é um boleto, o que é entregar o combinado, que é o mais complexo ainda. E o combinado. a gente, é o mínimo, né? O mínimo não tinha essa camada de profissionalização. E do outro lado, eu tenho marcas que acreditam que um Reel e 4 Stories vão solucionar toda a estratégia toda a campanha de marketing deles, e até porque a mulher dele disse isso para ele. Às vezes é o que o mercado acaba se adaptando, né? E ainda pior, querendo muitas vezes fazer só uma permuta, né? Vou te mandar um hambúrguer aí, tu faz a publi. Então, a gente tem, enquanto pessoas que movem de fato o mercado, com os pilares que a gente tem aqui, essa missão de levar a palavra e poder educar. A gente vê eventos como o Gramado Summit, esse ano chegando a 15 mil pessoas. São 15 mil pessoas que mudaram seu mindset, mudaram a forma de pensar dentro da avalanche de informações que tem lá. E a gente vive isso todo dia nas pontas, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre creators também. Acho que a Ana tem bastante coisa para pontuar também. As dificuldades do mercado, né? Inclusive, tu colocou, não, eles querem fazer permuta, querem ter uma imaturidade dos dois lados nesse mercado, porque ainda tem a questão do número de seguidores. Não, as marcas olham para o número de seguidores, mas elas esquecem de olhar se o perfil daquele creator tem a ver com a sua marca, se a audiência daquele creator tem a ver. Então, elas buscam pessoas que têm números, e aí vem os dados, são só números, mas esquece de olhar que tem muitas coisas por trás no mercado de influência digital e da creator economy. Por exemplo, existem algumas pessoas que elas podem ter menos seguidores, mas ter mais fit com a marca e ter uma conversão muito maior do que pessoas que tenham... Por exemplo, eu hoje, tenho quase 10 mil seguidores. Exato, eu tenho quase 10 mil seguidores, mas eu não posso fazer hoje uma publi para alguma coisa que não tenha a ver com o que é o meu dia a dia, com o que é a minha rotina. Não vai converter. São só números. E números não significa conversão. E antes nós estávamos falando sobre o chat GPT, eu vou voltar só um pouquinho, que tem gente aqui na sala que viu minha palestra, então eu não posso falar mal do GPT. Pra mim, o GPT é o meu funcionário do ano. Eu sou fã do GPT, gente. Por quê? Eu adoro. Eu adoro. E eu não acho que ele seja engessado ou sem personalidade. Eu acho que, pelo contrário, ele toma a tua personalidade se tu souber educar ele. Assim como tudo na vida. Ele precisa ser educado, ele tem que ter o prompt correto. Então nós, de novo, as pessoas, precisamos aprender a usar ele de uma maneira que ele tenha humanidade, que ele tenha personalidade, e não jogar para o mundo que ele te traz pronto. Vai elaborando, vai aperfeiçoando, assim como é na economia de criação. Você tem várias linhas para seguir. Tudo tem a ver com personalidade, com as pessoas e como elas estão usando isso. Então, hoje, não adianta nós olharmos só para o técnico. Cada vez mais, e eu acredito que isso tem muito a ver com o pós-pandemia, cada vez mais as pessoas querem pessoas, elas querem proximidade. Nós fomos obrigados a nos distanciar. Antigamente, a gente viajava para grandes lugares, para hotéis caríssimos. Hoje é as cabaninhas no meio do mato que estão na moda. Então, nós queremos estar perto. Então, por mais que nós vivemos uma era de IA, de inteligência artificial, o emocional ainda é o que conecta. Voltamos sempre a pessoas. A emoção está na frente da razão. Exatamente. A emoção não tem nem dúvida, está na frente da razão. Só para corroborar, que tu estava falando de permuta, sabe como é que eu defino permuta? Troca de desinteresses. Voltamos para a época Vou adotar essa agora em todas as negociações que pintarem assim. Troca de... e na realidade é então tá, então faz, eu não quero, mas tu quer, tu também não quer muito, mas então vou fazer. Eu vejo muito as pessoas, quando falam de
Creator Economy, a gente traz termos inglesados muitas vezes para marcas locais, né? E a gente lá na Orb trabalha com marcas desde o comércio local da cidade até grandes marcas. Já tivemos oportunidades de fazer atendendo grandes players. Hein? Intensidade não, mas resultado a gente já tem cases, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de Sport TV Land. A gente, enquanto agência, enquanto área, a gente participou do desenvolvimento do primeiro metaverso da Rede Globo, que foi para a Copa do Mundo passada, onde a gente desenvolveu o Sport TV Land, um mundo no Roblox, porque a dor da Sport TV era: eu sou um canal fechado de esportes, eu vou morrer em 10 anos. Por quê? Onde é que estão as crianças? As crianças não estão consumindo isso. Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul assistindo o Paulo Brito na RBS narrando o jogo do Grêmio, jogo do Inter, jogo do Brasil de Pelotas. Paulo Santana. E essa galera não, essa galera tá jogando FIFA. Ou assistindo o Casemiro na Twitch. O Casemiro na Twitch, exatamente. Essa galera tá usando camisa do Manchester City, do United, do PSG, do Barcelona. Não é porque eles estão assistindo o jogo, é porque eles estão jogando FIFA, estão jogando videogame. E a Sport TV... Aliás, o vídeo já foi fabrido, é game. Game. Então no jogo. Se hoje isso na palestra não game, tem vídeo. Não fala vídeo e não fala zap. É WhatsApp e game. Eu sou um cara mais antigo. E a Rede Globo viu isso e foi aonde tem mais gente. Roblox. Roblox tem milhões e milhões de usuários. Desenvolvemos isso. Como que a gente foi lançar isso? Vamos lançar na televisão fechada? Não, né? Vamos usar influenciadores. Fizemos uma ação com diversos influenciadores. Case, maior ação de uma marca brasileira dentro do Roblox. E centenas de usuários novos diariamente lá. E a gente continua usando creators, porque é quem está conversando com essa galera. As marcas locais, a gente consegue extrair resultados às vezes. Eu gosto muito de usar a analogia do choque de 2 átomos. A gente tem marcas que de fato estouram com um Real Cut Stories. Elas são aberrações da exceção, assim. É quando a gente tem um átomo que é uma grande novidade que não é... não tem muita gente na localidade que sabe dela, e quando a gente une a comunicação com a realidade do creator, isso se choca, é sucesso. A gente já teve uma situação de uma lancheria da cidade que ficava num bairro mais afastado, onde tinha uma sacada super interessante que era um rodízio. Só que era um rodízio de hambúrguer, pizza, vários pratos ao mesmo tempo. Ninguém ia naquele bairro. Eles estavam pensando em manter somente o delivery, iam acabar com a lógica do rodízio. Eles usaram um creator de 9 mil seguidores dentro de uma cidade de 400 mil habitantes e foi o choque de 2 átomos. Fila lá. A dor que eles tiveram foi ter que abrir uma outra unidade mais central, mantendo aquela, porque ocorreu esse choque de 2 átomos. Mas isso é raro. É raro. Na maioria das vezes as marcas entendem que... precisam entender, na verdade, que o creator, ele não é o teu vendedor, ele não é o cara que vai sozinho gerar o resultado, ele tem que estar dentro de uma estratégia. Essa estratégia às vezes envolve o jornal, envolve o outdoor, envolve a televisão, que funciona. Se não funcionasse, a gente não tinha isso rodando ainda, né? Funciona, é propaganda como todo. Ele está incluso dentro de uma estratégia como um todo, né? E às vezes o influenciador, ele faz uma... Não pode falar palavrão, né? Faz uma baita ação. Pode falar palavrão? Aqui pode, vai. Tá. Então, às vezes o influenciador faz uma puta ação lá, envolve todo mundo, faz uma criação, mostra produto, acontece. Vai lá, quando chega no WhatsApp para falar com o vendedor, leva 3 dias para responder. Então, assim, as empresas, elas querem investir, elas querem que a propaganda dê um retorno rápido, urgente, para ontem, com baixo investimento. E elas não estão lá dentro, lá nos primórdios, atendimento, telefone, estoque, não estão preparadas para isso. Então, às vezes, nós precisamos entender que o novo que está vindo, nós temos que nos inserir, sim, mas a nossa casa também precisa estar organizada. Uhum. E muitas vezes isso não acontece. Exato. Desculpa, Nenê. É nisso que eu comento, assim, não adianta a gente tentar colocar inteligência artificial ou vou trabalhar com influenciadores.
teu arroz com Tu feijão faz tá arroz com sendo feijão? bem feito, entendeu? O básico. E muitas vezes, eu acho que também isso acaba distorcendo dentro das empresas, o marketing ele não é só a comunicação. Né? Ele envolve toda uma estratégia de preço, de prazo, de tudo aquilo que a gente aprende quando a gente cursa administração. Por isso que o Nizam diz hoje. Antes a gente dizia que a propaganda era a alma do negócio. Agora a estratégia é a alma. Estratégia. E a estratégia envolve esse conhecimento das pessoas com quem a gente está conversando. Esses dias foi um escândalo que descobriram que os supermercados de autoatendimento da Amazon, na verdade, eram indianos contratados observando as pessoas. Então, cada vez mais tem uma série que é muito legal, que se chama The Dropout, que conta a história da Theranos, que também foi, ou Theranos, que é uma empresa americana, que simplesmente, né, também era isso. Também eram pessoas e máquinas que já existiam sendo vendidas como uma grande tecnologia. E isso eu acho que acaba acontecendo muitas vezes também. O próprio ChatGPT teve aquela confusão toda com o Sam Altman, justamente porque eles estavam com discussões éticas dentro, pesadíssimas lá entre os sócios. Então, vale a pena a gente dar essa liberdade? O que isso pode ser feito? Então, a gente está num momento, e isso eu acho que o SXSW trouxe muito, que foi o que a MWeb falou, a gente está numa geração de transição. A prova é que o SW tentou proibir a palavra transformação. Né? Exato. Então, assim, ó, tem coisas que eu acho que a gente está lidando, que é aquele momento, assim, que nem a virada do milênio lá em 1900, sabe? Aquele momento em que a tecnologia dá uma aceleração muito grande e a gente precisa acompanhar como a sociedade vai absorver isso, porque, de certa forma, isso é extremamente elitizado também. A gente está falando de uma população que está cada vez mais empobrecida, mas que também é um mercado consumidor gigante. Como que eu vou fazer essa... Eu tenho a impressão, eu penso, a minha impressão de muito tempo, que só tem 10 dedos comandando o mundo. 2 mãos com 10 dedos comandando o mundo. E que tudo gira em função deles. Os Gates da vida, os Zuckermans da vida, os Soros da vida, esses caras comandam o mundo. Agora vamos ter Covid. Nós temos interesse na Pfizer, eu estou aqui, né? Nós temos interesse na Pfizer, e a Pfizer precisa sobreviver, vamos fazer o boom da Covid. E esse tá aí, o X, né? O debate, o Rafael Martins postou esses dias no Instagram, eu achei genial o que ele comentou, que era exatamente isso. Está se polarizando muito politicamente essa questão, né, do Elon Musk e do X. Caiu meu brinco. Do Elon Musk e do X, mas basicamente é uma estratégia que o Musk já utilizou outras vezes. De fazer barulho quando ele percebe que o negócio que ele investiu não está dando. Descomprou, lembra? E daí não tá fluindo, tô perdendo dinheiro. Como eu posso ganhar dinheiro? Fazendo barulho, né? Criando polêmica. Vamos criar uma polêmica com o Brasil, porque ele sabe que o Brasil engaja pra caramba em rede social. Como o Bill Gates separou, ele precisava botar que ele ia se separar, que ele ia ter que dar $1 bilhão para a mulher dele. Não. Obrigada. Né? Mas tudo fica na mão deles. Essa é a minha opinião, entende? Agora, vocês são de Pelotas, né? Três Passos. Logo ali. Tu é Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre. Nós temos uma grande rede de supermercado que revolucionou Porto Alegre. Sim. Né? Que hoje tem na região metropolitana, que é um exemplo de supermercado no Rio Grande do Sul e no Brasil, porque tem até 2 casas hoje em São Paulo. Eu sou cliente dessa casa desde que ela revolucionou. E eu questiono sempre que ela nunca me deu bom dia, que ela nunca me disse que a minha maçã chegou, ela nunca me disse que o azeite chegou, e ela continua vendendo, a despeito de tudo. Como é que é isso? Hein? Por essas questões, contra tudo e contra todos. Mas porque fazem um marketing bem feito, porque o marketing não é só comunicar apenas. Mas a economizar comunicação é comprar bem, é um marketing.
Eu vou lhe dizer, o comercial de final de ano, de Natal, todo mundo lembra. A gente sabe dessa marca que tem o comercial de Natal e eles Então, possuem Eu tô um esperando alguém posicionamento falar, claro. porque eu sei que eu vou sem querer. Não sei se consigo. podemos falar, então estou usando as referências possíveis, né? Não, eu tenho coragem para isso. Pode falar. Eu não me preocupo. Posicionamento, quando a gente fala sobre posicionamento de marca, a gente não está falando sobre ser ultra mega cool, descolado, totalmente conectado, digital. Não é. E a gente vem vendo, foi citado até na nossa conversa de bastidor sobre aumento de leitura de livro físico, vinil também, ultrapassou CD consideravelmente. Eu vi alguns números há algumas semanas e às vezes o posicionamento de ser tradicional e tá tudo bem. O Marcos disse no discurso E tá tudo bem. de abertura de que os gamers, Mercado né, de games maior supera do que da música. Maior que da música. Exatamente. Maior que da música. E esse posicionamento eu acho que é, na verdade, o calcanhar de Aquiles de muitas marcas que querem surfar a onda do hype e não cravam a sua bandeira. Olha, eu sou assim, tá? Eu sou assim. Tem um público que gosta de marcas assim, de pessoas assim, que pensam como eu, que agem como eu, e tá tudo bem. Eu vou atingir aquele nicho. eu queria até Cria identificação, eu acho. A gente comentou, desculpa, Nenê, te interromper, mas só para nós não perder o fio, porque tu falou do comercial de Natal. Nossa agência atende muitos mercados. Uhum. E nós temos um mercado específico que a gente atende, que tem essa veia do minha família atendendo a sua, o super da família feliz. E quando chega o final de ano, pra ver como não é só o marketing que eles fazem, a propaganda. Quando a gente vai criar a propaganda de Natal, eu digo, gente, eu quero um Natal igual o do fulano. Eu quero as pessoas chorando na TV igual eles fazem. E o comercial de Natal deles não é um comercial pra vender. É um comercial que tu lembra do teu cachorrinho, que tu lembra da tua avó. Isso é sentimento. É demais. cria um vínculo Tem uma rede de emocional. farmácias Isso é que faz a posicionamento. mesma coisa. Isso é Mas que são posicionamento. parceiros. E São parceiros. Isso. Mas essa rede de farmácia sempre fala comigo. Ela me diz, ela me manda Ela recados, lembra. né? Ela me diz coisas, olha, vai lá hoje porque está acontecendo isso. Mas esse Não manda. não manda. É que Não me dá nada. Ai, o mercado que eu atendo manda, tá? Desculpa aí. Manda todo dia promoção. Não, isso, sabe que eles começaram de fato, com o slogan Uma família a serviço da comunidade. Esse foi o primeiro slogan deles. Ah, não sabia. É. Viu? Olha Mas só, a gente tem a mesma essência. Mas essa conexão emocional ela é muito importante. Hoje em dia a gente fala cada vez mais em brand performance, né? Que é a construção de um branding forte que vai sustentar uma performance que também vai ser robusta em consequência. Eu acho que construir um vínculo emocional com a marca é o que faz a gente lembrar de fato na hora de comprar, né? O slogan Não, que não pega, abro mão. o filme que emociona, né? Então, todas essas conexões, geralmente quando a gente olha para o digital, por exemplo, são difíceis de construir, porque é uma coisa muito automatizada já. Então, por isso que o físico se torna tão atraente, só que a gente não existe uma pessoa que viva no digital e outra que viva no físico. A gente é uma pessoa só. As próprias palestras E que a gente atravessada assiste, por isso. né? Quais são as palestras que te marcam? Tu vai lá e tu vê palestras de conteúdo, tu vê palestras, legal, vou usar, vou levar, vou usar todo dia, fazer anotação, mas aquela que fica assim, ó, que tu, vou falar por mim, assim, ontem teve uma grande palestrante, eu não vou citar nomes, mas teve uma pessoa que era para ser um dos nomes, e pra mim foi muito água morna, assim, ok, era isso. Em compensação, depois entrou Natália Beauty, que eu não estava esperando muita coisa, porque eu esperava muito mais marketing do que palestra, e eu ri, eu me emocionei, eu chorei durante 15 minutos quando a palestra terminou. Por quê? Porque ela teve um vídeo que ela mostrou um trabalho que ela faz, que mostrou sobre o câncer de mama, enfim, que teve uma conexão emocional que eu tenho na minha família. Então, Exato. assim, quando tu consegue levar uma identificação que tu toca, tudo o que ela falou foi incrível. Mas aquilo ali, pra mim, fechou com chave de ouro. Então, eu tô desde ontem falando na palestra dela. E eu assisti muitas palestras boas sobre conteúdo que eu vou usar no dia a dia. Mas o que toca o coração é o que tu leva pra vida.
É o que marca. O que a gente costuma falar muito para as marcas e que é fato, tá? Ninguém quer o teu produto. Ninguém quer o teu produto. Eu não quero ter que comprar essa garrafa de água. Eu não quero. Eu quero matar minha sede. Isso aí. Entende? E quando as marcas conseguem enxergar isso e transformar isso num posicionamento, a gente consegue comunicar e fazer o nosso trabalho de uma forma muito mais fácil. E às vezes o nosso trabalho é ser divã empresarial. É poder sentar e conduzir as marcas dentro de processos, usando ferramentas, usando metodologias para chegar a isso. E eu gosto muito de analisar cases, analisar marcas. A gente tem diversos cases de marcas que possuem um posicionamento muito claro. Exemplo, Coca-Cola. Durante muitos anos foi Abra Felicidade. Cara, os caras não estão vendendo uma garrafa de Coca-Cola. Se a gente pegar um Red Bull... Ele não vende energético. Abram o Instagram do Red Bull e procurem uma latinha de energético. Vocês não vão achar. Vocês vão achar o cara praticando esporte radical, Fórmula 1, clube de futebol. Por quê? Porque o público deles quer enxergar esse posicionamento e se entrelaçar com esse relacionamento. E assim a gente vai para diversas outras marcas. Sabe qual é a marca em primeiro lugar no Rio Grande do Sul? Não? Tem ideia? Top of Mind? Não sei. Não. Além do Top of Mind. Não sei, né? Qual? Grenal. Poxa. É a marca. A gente nasce ou gremista ou colorado aqui, independentemente da. O meu filho é do City. Até o aniversário dele foi do City. Ó, joga FIFA. Primeiro é Grenal, segundo é Grêmio, terceiro é Internacional. Então, por viver num estado grenalizado, que as coisas são azuis ou vermelhas, né, ou chimanga e maragá, é muito difícil tu fazer alguma coisa que tu não envolva um ou o outro junto. Né? E eu acho isso uma aberração, cara. Sabe? O arroz do cara que financia o Grêmio, e tu é de uma terra de arroz, né? Pelotas. Né? O Polo. É o Polo, né? Mas o arroz do cara que financia o Grêmio fez isso. E bateu o recorde de venda. Por que não fazer? Por que eu tenho obrigação de patrocinar os dois juntos? Ser marketing de Inter e Grêmio é a pior coisa do mundo. Eles não conseguem convencer os clientes, os anunciantes, as marcas, de fazerem só um. E quando os benefícios, a Pavel patrocina os dois. Apesar do Julinho, o dono da Pavel, Motim, ser um gremista fanático. Sim. Né? Mas ele se encantou pelos benefícios que as duas marcas dão para ele. Né? Sócio do Inter. E foi a maneira que os marketing, na época, tanto o Avancini como o Carlos Alberto, descobriram de fazer mais sócios. É dar vantagens ao sócio. Muito bem, eu pago 100 e poucos pila por mês, é caro para ter 2, 3 jogos e tal, mas em compensação eu tenho 40% de desconto na Pavel, tenho 30% de desconto na Unimed, e assim eu vou indo e consigo fazer a minha vidinha, entende? Mas isso é difícil de explicar para um só. Sim. Eles são duas comunidades. Vocês são os heróis. São duas comunidades, né? De gremistas colorados. Mas, de certa forma, é justamente essa aproximação com o emocional das pessoas. O vínculo do teu clube, do coração. Sim, porque futebol é paixão. Então, o que marca que eu não vou comprar se está ali patrocinando o meu time, sim, permitindo que traga um elenco de sucesso, que a gente ganhe os campeonatos, né? Então, existe um ecossistema todo, né, de marcas, e também que eu acho que é movimentado por essas paixões, sabe? Pertencimento, exato, sentimento de fazer parte daquilo. De identificação, como tu disse. Então, acho que a base da influência é essa, né? Nos projetos que eu trabalho com influenciadores, construo sempre numa ótica de olhar, como a gente estava falando aqui antes no paralelo. Em compensação, a Tramontina
patrocinava os dois, lembra? Sim. Foi uma das pioneiras. Uhum. Um dia, o diretor da Tramontina foi assistir um jogo e estava nos camarotes. E na hora do hino nacional, aquela esculhambação, as torcidas gritando nomes feios, ei, fulano, vai. E ele ficou apavorado e disse assim, isso não é um patrocínio que eu quero dar. E não renovou com as duas marcas. Posicionamento. É, posicionamento. Entra uma questão de valores, ética, e que, às vezes, óbvio, não, de forma alguma estou julgando essa situação do Tramontina, mas a gente enxerga muito donos da marca, a gente, principalmente empresas menores, quando a gente senta para negociar, a gente acaba sentando com o dono da marca, né? E muitas vezes é o que ele acha para ele, e às vezes a marca dele não tem a mesma estrutura de posicionamento dele. Exato. E cabe, às vezes, dar o braço a torcer. E quantas vezes ele já te disse que o dinheiro está no bolso dele e não no teu? Aí cabe a parte do divã empresarial do nosso lado de poder alinhar isso se de fato é o posicionamento que ele quer ter. E muitas vezes, quando dói no bolso, o receio é do resultado na maioria das vezes, né? A gente costuma falar muito, usar o termo apólice de seguro. Eu gosto muito de fazer apólice de seguro com os meus clientes. Eu pego ambientes controlados geograficamente ou a nível de público e digo só, peraí, estamos nesse Grenal aqui, de que um lado é Grêmio, eu sou gremista, tá do outro lado, pode ser gremista também, mas dentro dessa discussão de polarização, vamos fazer uma apólice de seguro. Testa a minha ideia dentro desse modelo aqui controlado e vamos validar se não vai dar certo. Se não der certo, tudo bem. Do meu lado, eu entendo de pessoas, eu tenho uma bagagem de agência, de sentar com diversos players do mercado, tu tem teu negócio e tu faz muito bem o teu negócio. Vamos ver se vai dar certo. Na maioria das vezes deu certo, graças a Deus, e a gente consegue validar e expor isso para as demais áreas de atuação, mas não é fácil. Não, a área da publicidade tem uma coisa que é muito engraçada. A gente tem um colega de profissão que ele tem uma frase que diz assim, o cliente, quando ele assina um contrato, ele ganha junto um diploma de formação em marketing. Por quê? Tu não vê o cliente sentar com o contador e discutir que o livro caixa está errado. Ele não discute com o advogado que aquilo ali está errado também. Mas o marketing ele vai discutir até a cor que foi aplicada no fundo daquela arte. Ele leva muito pro gosto pessoal, pro que ele acha que pode ser, ou pro que o concorrente está fazendo. Só que ele não vê que o concorrente chegou naquela conclusão porque existiu uma outra coisa por trás que talvez não seja a realidade dele. Então, esse diploma de marketing que vem junto, muitas vezes ele atrapalha o resultado final. É verdade. A gente fala... Bem colocado. A gente fala... Vou citar um exemplo para uma rede varejista que tinha uma promoção de Kit Kats, tá? Eles tinham que fazer o sorteio de... as pessoas cumprissem uma série de regras dentro de um shopping da cidade, ganhariam 10 Kit Kats. E eles quiseram utilizar um influenciador, que é o maior influenciador da cidade em questão. E esse influenciador é polêmico. Ele tem a linguagem dele. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre liberdade criativa, que muitas vezes as marcas chegam querendo usar um influenciador. Com briefing. E assim, ó, o briefing é esse, ele tem que ler esse roteiro. Não é assim. Não é assim que funciona. Por quê? Tu tá, na verdade, pedindo emprestado a credibilidade daquele influenciador perante todo o público dele. Às vezes centenas de milhares de seguidores, às vezes de milhares de seguidores, que está acostumado e consome, gosta dele, porque ele faz daquele jeito. E nesse caso, foi justamente isso, era uma rede varejista, que entramos no embate dentro da negociação, e costumamos ter esses embates, e eles aceitaram a muito contragosto, nessa lógica de apólice de seguro, vamos fazer em uma e depois fazemos para as demais, e rolou a publicação com termos do tipo, olha só, já pensou em entrar nessa rede e levar no 0800, sem precisar esconder na mochila, sem precisar sair. Cara, o resultado esgotou. Esgotou no outro dia os Kit Kats da rede varejista. Por quê?
aquilo fora de contexto, se não fosse aquele creator falando, Não se fosse funcionaria. a marca falando, talvez fosse a maior polêmica do mundo. O creator falando foi o maior engajamento do mundo. O resultado veio de forma leve, sem nenhum tipo de polêmica, Esse e o resultado estava ali. seguro é um sucesso? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que é talvez o POC do serviço, né? O validador para a gente quebrar barreiras. Eu costumo dizer que os clientes chegam com uma mochila cheia de paralelepípedos. Quando a gente começa a tirar essas pedras de acordo com os argumentos Fica ou mais com fácil caminhar. com as provas que a gente tem para colocar, né? E essa pólice de seguro que a gente costuma fazer é um bom tirador Vocês de pedras. que lidam com os clientes, é mais difícil lidar com o dono ou com o marketing do cliente? Depende. Depende muito do tamanho, né? Depende É, muito do tamanho, da depende. estrutura, da maturidade da Depende. empresa. Maturidade, eu acho que tem muito a ver com depois de um maturidade. tempo, e eu sou mais velho que vocês, aprendi que o marketing vira inimigo do... Inimigo do quê? Do Vira comercial, concorrente. do dono. Né? É isso. Eu acredito muito em trabalho conjunto, sabe? Eu acho que enquanto a gente não sentar na mesa e tiver todo mundo entendendo o que está sendo feito, Na mesa as dos coisas adultos. não andam. Na mesa dos adultos. Exato. Então, assim, ó... O problema é quando a quinta série vem junto. Então, assim, ó, o formato, por exemplo, de mesa de performance é um formato em que a gente necessita dos times, não só de marketing, mas área de vendas, área de até logística junto, para a gente conseguir definir isso, né? Então, tu falou da Panvel, eu trabalhei na Black Friday da Panvel, né, na época que eu trabalhava na W3 House, e eu coordenava a mesa de performance. Então, era um desafio, por quê? Porque a gente dependia que a galera lá da Panvel estivesse junto com o time da W3. Então, isso aí foi uma experiência incrível, assim, também. Foram 3 anos fazendo isso. E tu pegou um ano difícil porque mudava o marketing da Panvel de bem meia hora. E eu peguei o ano da pandemia, gente. Então, o ano que entrou a pandemia, né? Então, 2020. Então, a gente tinha um cenário também que era totalmente adverso. Então, aprender a lidar, a fazer call com as pessoas, cada uma na sua casa, todo mundo apavorado, achando que ia morrer, sabe? E a gente precisava coordenar isso, porque a pandemia começou na Semana do Consumidor. É verdade, Marcos. A gente tá... Sim, 18 A de gente, março. com a Paty, querida. Patinha. Paty, querida. Então, todo esse desafio, se fosse algo que a gente estivesse brigando e não tivesse de mão dada, então a gente tinha um compartilhamento muito forte, muito intenso, né? Tanto em agência quanto em cliente. E a gente era parceiro. A gente precisava ter acesso aos dados, e para ter acesso aos dados, o cliente tem que confiar na gente, porque são coisas sigilosas. A gente não pode estar abrindo assim. E hoje em dia, com a LGPD, é um cuidado triplicado, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está jogando no mesmo time, né? Na RBS também, quando trabalhei, também foi o início da mesa de performance, então, com a Dani, né? E tudo mais. Então, foram vários passos para entender o quê? O cliente, ele tem que ser um parceiro, ele tem que estar no mesmo time contigo. Se não for isso, e isso independente, tá? O CEO, ele é uma pessoa que, se tu levar uma apresentação com mais 5 slides, ele não vai te ouvir. Por quê? Porque ele é um cara que ele tem a agenda dele lotada. E daí, se tu vai conversar alguma coisa com ele, tem que ser objetiva e tu tem que saber disso. E a maioria das vezes o que acontece é o quê? É a agência querendo vender o seu peixe, mas fazendo uma apresentação 5 horas. E daí é óbvio que o cara vai se incomodar, não vai ouvir metade às vezes. Então, a gente precisa se adaptar também com essas pessoas. O time de marketing é a mesma coisa. O time de marketing tem uma série de demandas lá que não é só a comunicação. E como é que a gente vai fazer isso fluir melhor, sabe? Então, é todo um aprendizado que eu acho que a gente tem que ir ajustando conforme fica melhor para cada cliente. E é muito diferente. Mas tem uma palavra aí que eu acho que sumiu. Confiança. Total. Mas quando tem transparência e tem parceria, quando confia, o que a gente precisa para confiar numa pessoa? O que a gente precisa para confiar num amigo, né? Enfim, num relacionamento?
a gente precisa de clareza no que está sendo dito, né? Transparência das coisas sendo feitas e acordos entre as partes. Porque nem tudo vai ser perfeito, vão existir os conflitos, vão existir os desafios, vão existir momentos que podem existir problemas de comunicação. A gente precisa só fazer um contrato de como que a gente vai fazer alinhar a as gestão disso. expectativas. Exatamente, o famoso alinhamento de expectativas. Fundamental. E isso aí chega feito com expectativa no contrato. Eu acredito que isso tem que ser feito no contrato. O que eu enxergo muito atendendo as marcas e que a gente briga muito usando o exemplo que foi citado aqui de tu não questiona o teu contador lá sobre o trabalho dele sendo feito. Mas o pagamento, muitas vezes, financeiro de nota a nota, algumas empresas, é feito pelo dono da empresa. A gente enxerga isso. Tem uma atenção focal assim, para vários setores da empresa. A gente precisa também educar as empresas, os CEOs, os donos, de que, cara, se tu não consegue tirar meia hora, 1 hora por semana ou por quinzena para sentar com o teu time e ver se está indo para o caminho certo, cara, não terceiriza essa responsabilidade, entende? Exatamente. Porque senão a galera vai guiar para um lado que daqui a pouco tu vai discordar. Terceirizar também é outra loucura. Muitas vezes terceiriza a responsabilidade. É. E aí não ocorre o alinhamento de expectativa. E aí ocorre a frustração, ocorre a surpresa. Tu tira o exemplo jurídico, tá? Porque a jurisprudência matou com isso. No Brasil, tu tem uma causa com 500 maneiras de interpretação. Não é os Estados Unidos que tem o vinculante, né? É aquilo e terminou, se afinia. Aqui não. O jeitinho brasileiro toma conta. Então... Né? Mas ainda assim eles não questionam, né? Ainda assim eles escutam e... Mas se tu só falar em direito... mas tu pode fazer isso para mim assim. Mas ele vai perguntar para o advogado, o que tu sugere? Qual é o jeitinho que a gente pode dar? O marketing não, ele vai te dizer assim, não, tu faz isso então. Não, mas eu quero assim. Tem muito a ver com gosto pessoal. Então, nem sempre o gosto pessoal é a técnica. Como é que tu lida com os veículos na tua região? Veículos offline? Depende. Tudo depende. Não me fala depende. Fala... Não, mas depende. Porque o que acontece com os veículos? A gente nota que tem alguns veículos... A nossa agência é muito especializada. Digamos que, 75% é online o que a gente faz. Mas a gente tem os veículos, principalmente para mercados, enfim. Tem alguns veículos que elas entenderam que elas precisam estar junto com o digital. Então, a gente tem uma comunicação boa. A gente consegue manter... Antes a gente falava sobre o jornal... A leitura do jornal. Eu não acho que o jornal... Não estou falando mal do jornal. Mas eu tenho algumas coisas que eu tenho que cuidar, sabe? Senão eu vou ser cancelada. Mas o jornal, eu não acho que ele caiu em desuso porque as pessoas não querem ler. Eu acho que tem muito mais a ver com... Tá na rede, eu leio na hora. O jornal eu tenho que esperar chegar na minha casa. Na cidade do interior eu tenho que esperar o sábado para chegar. Então eu acho que tem esse imediatismo. Ele é semanal. Sim, é semanal. No interior ele é semanal. Ele não é como 0 hora que chegava todo dia. Ainda assim, hoje ele tá antes no portal. Mas a rádio, por exemplo, a gente trabalha muito bem com o rádio. A gente tem um relacionamento bom. Porque ele fala da notícia da esquina no dia. E ele funciona. Eu não sei como hoje está na capital, eu não posso falar com conhecimento de causa, mas no interior, o rádio ainda é uma mídia que as pessoas escutam. Gente, e olha que engraçado. Quando a gente faz o anúncio, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer os veículos que nós estamos trabalhando, certo? Nas rádios que a gente trabalha, quando nós vamos colocar alguma publicidade de algum cliente nosso, tem um horário em especial que a gente pede. Duvido vocês saberem. 5 da manhã, 6 da manhã. Não. Quando ele acorda. O último comercial antes das notas de falecimento. Todo mundo liga o rádio para saber quem fator regionalidade. Faleceu. É fator regionalidade. Exatamente. E isso é uma coisa muito importante porque às vezes as franquias vão pro interior, certo? Aí virou eu acho. Aí vai as franquias e elas querem trabalhar no interior do mesmo modo como elas fazem nas grandes cidades. Não vai funcionar. O pessoal vai ouvir a rádio para saber as notas de falecimento do dia. Então, eles ligam um pouquinho antes para não perder o primeiro que morreu. É engraçado, mas é verdade. Sim. Então, o último comercial vai ser ouvido.
E aí é tu conhecer a região onde tu tá, o público com quem tu tá, e conhecer a mídia com a qual tu tá trabalhando. O mais legal é que a gente tá falando de Rio Grande do Sul. Sim, Rio Grande do Que Sul. é um estado que tem o tamanho de alguns países. Exato. Quando a gente abre isso a nível Brasil, então, Nossa! é uma infinidade de variáveis. Eu vou citar uma cidade aqui, não vou citar a cidade, mas uma situação que ocorreu com uma marca nossa. Uma marca não estava virando vendas dentro de uma cidade, eles tinham comprado uma operação lá e eu fui até a cidade para entender, fui presencialmente, tinha uma visita próxima lá, fui até a cidade. Entendi que a cidade tinha 2 bairros separadas por basicamente 1 quilômetro no centro desses 2 bairros, uma cidade pequena, e que nenhum dos bairros conversa, as pessoas nascem em um bairro e não frequentam o outro, dentro de uma cidade de 30 mil habitantes. E a marca, olhando a 300 quilômetros de distância, não estava enxergando isso. Disse, não, mas eu tenho um ponto de vendas lá, por que não está vendendo? Óbvio, são 2 cidades dentro de uma cidade. E isso a gente está falando nesse espaço de 30 mil habitantes. A nível estadual, isso é muito na minúcia, muito no ajuste fino. E voltamos lá para a primeira pauta do nosso papo aqui. Dados, informação, pesquisa. Saber onde tu tá. Saber onde tu tá de fato. Ir até lá. E para isso precisamos de pessoas. Inteligência artificial não vai nos trazer isso. Nós temos um exemplo maior, né? A dona Equatorial comprou o CEA sem saber onde estava. Nossa. Problemas que vêm ocorrendo em todo o estado, né? Porto Alegre que lute. A nossa Maranhão cidade, falando contigo, né? a nossa cidade fica a 23 quilômetros da Argentina. Falando em mídias offline ainda, como a gente lida com as mídias offline. Fica a 23 quilômetros da Argentina. E nós temos muitos consumidores... O Jornal da Argentina ainda cobra em dólar? Não, em reais. Eles É? vêm e compram em reais. Aham. Porque antes era em dólar. Não, lá eles compram em reais. Tanto que a gente esteve na Argentina e tem alguns lugares que não estão aceitando pesos. Eles pedem para pagar em reais. A Que não desvaloriza. desvalorização da moeda. Sim, com desvalorização. o Milei agora. E aí a gente estava, enfim, né, fazendo uma campanha para uma loja de móveis e os argentinos compram muito móvel no Brasil. Porque na Argentina comprar móvel é muito caro. Sim. E essa loja de móveis queria um outdoor na entrada da aduana em espanhol. Então, assim, se fosse uma empresa de fora, entenderia isso? Saberia que está ali, é um lugar onde o porto é com balsa, não é nem com ponte, mas eles estão muito ali. Então, a gente precisa falar a linguagem deles. Então, mais uma vez, estar aonde, entender onde você está, quem são as pessoas. Na minha palestra tem um slide que eu digo que a internet é a rua mais movimentada da cidade. De qualquer lugar, a rua mais movimentada do mundo. Mas tu precisa saber quem está passando nela. Não é qualquer um que passa ali. Quem passa na tua rua, com quem tu conversa. Isso é muito importante. E por isso que é importante a gente ter essa conexão com o dono, com quem, né, tá na ponteira do negócio. Não é só fazer, por exemplo, olhando do ponto de vista de uma empresa grande, que tenha um e-commerce, que tenha lojas físicas também. Não é só olhar o e-commerce, entrar num analytics, olhar um dashboard. Não é só isso. Tem que saber o que os gerentes estão tendo de demanda, tem que saber porque, de repente, determinadas regiões ou determinadas cidades têm especificidades e a gente pode, de repente, trabalhar uma campanha segmentada só para aquelas regiões que estão precisando de reforço. Então, são várias coisas que a gente aprende também ouvindo quem está lá vamos dizer, na linha de frente do negócio, a barriga no balcão, como se fala. Então, acho que esse aprendizado tem se perdido muito, porque às vezes até o próprio empresário se desconecta da empresa no momento que ela atinge um patamar de crescimento que para ele já tem pessoas que, como vocês disseram, terceirizou isso e ele se desconecta daquela origem do porquê que ele criou aquilo. Perde a essência. E daí quando começa a perder a essência... Só que na hora de tomar a decisão é com ele. Na hora de assinar é com ele. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou te dizer o que tu vai fazer, mas acho que tá ruim. Então tem dessas questões de comportamento também. Eu estava me lembrando, eu gosto de seguir muitos influenciadores que não são brasileiros, que estão aqui. Tem alemão, americano, russo, japonês, para entender a percepção do estrangeiro também sobre o nosso país, né? E uma das coisas que um inglês estava muito impressionado era da conexão que o brasileiro tinha, ele está morando em São Paulo, a conexão que o brasileiro tinha com o shopping center.
que para ele não fazia sentido. Ele morou nos Estados Unidos também, ele disse, gente, os shoppings lá estão fechando. Já fecharam. Na Inglaterra a gente vai, Não. né, em lojas de departamento. Também, né? Já começou aqui, esse movimento. Aqui, a gente tem muito shopping que tá assim com os tapumes todos ali e não tem, né, loja. Mas, de certa forma, em São Paulo, morei em São Paulo até metade do ano passado. Então, é impressionante, gente. Porque, assim, ó, principalmente praças de alimentação, serviço, cinema, a gente hoje pensa só dentro de um shopping. E ele trouxe isso como algo muito impressionante. E daí, quando a gente olha para o cenário econômico e do ponto de vista de negócio, o e-commerce no Brasil tá tendo uma queda, que essa curva tá descendente e já vem, né, desde ali de 2022, final de 2022, já começou uma desaceleração e tá em queda ainda. E, ao contrário do que se pensava, tem loja abrindo no shopping. Então, assim como tem muita loja fechada, ainda são lojas da época da pandemia. Mas está abrindo muita coisa. Eu não sei se é uma percepção minha, agora eu tô de achismo, não são dados, é o achismo que é fonte e vozes da minha cabeça. Mas, por exemplo, em Porto Alegre, o shopping novo é Pontal. Né, lá Pontal. Se tu analisar ele, a gente foi lá visitar, foi conhecer, ele já tem um movimento diferente, porque arquitetonicamente, antes tu entrava nos shoppings, não tinha janelas. Que era pra te não ter noção de quanto tempo tu tava ali, se tava de dia, tava à noite, enfim, se já escureceu ou não, e ficar ali dentro. O Pontal não, ele tá integrado com a natureza, ele é todo em vidro, tu tem uma integração, tu percebe o que tá acontecendo. É importante isso que tu tá dizendo, que a loja que é âncora tapou os vidros e a população moveu uma ação contra a prefeitura e fizeram tirar o... Porque não faz sentido. Eu fui almoçar lá, eu sentei do lado da janela pra olhar pro Guaíba, entendeu? A loja que tá pro pôr do sol do Guaíba merece tomar muito não ferro. Sabe onde tá. Não conhece as pessoas que vão frequentar e o lugar onde ela tá. Leroy Merlin pensou que estava mandando no mundo. Mas é isso, gente. E esse olhar, eu sempre fui muito fã das estratégias da Coca-Cola, que tu comentou. Uhum. Por isso, porque é aquela questão de ser, como eles chamam, local. É global e é local, né? O marketing que consegue ter uma marca que é consolidada, que tu não precisa ver o logo inteiro, que tu já sabe que aquilo ali é Coca-Cola. Formato da garrafa. Né? A música, a linguagem, até qualquer coisa ali já gera uma identificação. E, ao mesmo tempo, eles conseguem regionalizar isso absurdamente. Mas sabe que isso aconteceu até o Von Tobel ser dono. Depois que a Fenza mexicana entrou, eu acho que deu uma reduzida. Deu uma reduzida. Ela não é mais tão regional. Ela não é mais tão... Até porque o mexicano enxergou isso como um produto São mudanças, né? Mas são mudanças de perspectiva. Eu acho que isso sempre vai ser bem sucedido. Eu acho que o exemplo que tu trouxe ali do Grenal é isso. No momento em que tu... é uma marca que está começando. Se a gente olhar todas essas bets que estão aí, para onde elas correram? Para onde elas correram? 85. Pro futebol. Né? Tá 85, certo que já é esporte. Que deve sobrar 10 e olha lá. Mas é massivamente futebol e influenciadores. E aí não poder... Aí quando tu chega para anunciar ou na Arena ou no Beira-Rio, a Coca-Cola tem que ser preta no Grêmio e esse case preta no Inter. Cara, é uma loucura, cara. Uma loucura. Esse troço, no estado esse estado sabe? Por isso que eu digo, é a marca mais em evidência. E aí os caras começam a punir, né? Mexem na tua marca, mexem na tua cor. Aí os malucos que fizeram psicodinâmica das cores, que ficaram anos e anos criando uma marca, vão lá pro cedem a cultura Grenal. Segue a cultura Grenal. Gente querida, infelizmente uma hora passa rápido, né? Mas eu achei maravilhoso. Primeiro maravilhoso por conhecê-los, né? Eu acho que esse intercâmbio entre nós, esse network que o Gramado Summit proporciona, por isso que eu resolvi trazer o meu podcast para Gramado. Ele é um sucesso hoje em Porto Alegre e tal, até porque começou com a minha coluna. E eu fico feliz quando os caras começam a falar em 55 mil
pessoas assistindo, essas coisas todas, eu digo, pô, que legal. Que legal. Nós batemos 210 mil. Então, é um número que assusta, né? Mas também motiva. Também motiva. Bastante. Né? Me dá mais responsabilidade. E os assuntos que a gente está levando. Cada vez mais a gente tem. Eu ainda tenho um privilégio de ser o presidente do GRAVE, no Rio Grande do Sul, que é o Grupo de Atendimento de Veículos, que hoje tem mais de 100 sócios, pessoas físicas. Para vocês terem uma ideia, muito mais que a Associação Rio Grande de Propaganda, que abrange empresas e pessoas jurídicas, né? Numa BAP, que não tem sócios, né? Numa ABRAD, que é uma briga constante, né? Então nós temos esse, e trazemos sempre, agora a gente trouxe nessa semana a Simone Gasperin, Assim, claro. né, que foi a Austin, Foi. fez uma palestra assim brilhante que eu aconselho vocês a tentarem levá-lo para as suas cidades. Gente, é uma lavagem de novos conteúdos, de novas, sabe? Se quiserem depois eu posso passar o telefone dela. Com certeza. Quiser. Tem uma menina aí que está no share, que ela está todos os dias ali, que é a Daniela Lazzaruto, que é... A Dani Lazo, fantástico. Ela teve também Fantástico. em Austin. Ela está terminando uma pesquisa sobre o que ela fez. E ela é a criadora da marca do sabe, de cordão, Ramon. né? Da Cordão. Que vale a pena se vocês puderem falar com ela sobre Austin. E realmente ela é uma figura Ímpar, né? ímpar. Aliás, eu quero te dizer o seguinte, meu cara, te prepara. Elas estão nos fudendo. Que bom, Literalmente, que bom, que bom. cara, Sempre foram cara, melhor que a gente em tudo. Não, Elas têm que ganhar o espaço delas mesmo. Cara, é impressionante isso. Cada vez mais. Entende? Hoje Sabe por quê? Eu tenho uma justificativa. Porque, historicamente, tudo que nós falamos aqui é o quê? Sentimento. E as mulheres trabalham como? Com sentimento. Ê, palmas! Com essa pedaço. Com essa frase termina o podcast.